E aí, galera, tudo bom? Vamos aqui trabalhar com quinidários agora, tá certo? Segundo filho da zoologia, tá certo? Galera, vê só, antes da gente falar de quinidários, é importante que a gente faça algumas considerações sobre a classificação da zoologia. A gente falou aula passada de poríferos, né? Que quase não tem nada, não tem nenhuma classificação praticamente. Mas quando a gente chega nos quinidários, é bom que se fale que os quinidários, na verdade, são os primeiros grupos, ou melhor, é o primeiro grupo de animal dos eumetazoários, que possuem tecidos verdadeiros. E aí uma série de classificações começam a surgir pelo fato de apresentarem tecido verdadeiro, tá bom? Eu queria que você lembrasse um pouquinho, eu não vou puxar muito isso, mas eu apenas vou citar algumas considerações importantes para que você fique ligado nessa ideia, tá certo? Os quinidários são animais diblásticos. Então, se a gente olhar para a gástrula desse animal, ele vai apresentar o ectoderma e o endoderma, tá certo? São animais diblásticos. São animais que têm aquela simetria radial, tá bom? Então, que é a característica de animal primitivo, simetria radial, vários planos de secção passando pelo corpo desse animal, tá bom? Na paz? Então, são animais diblásticos, ecto e endoderma, então são animais também que possuem uma simetria radial, na paz? Não vou falar de celoma agora, porque ele não possui mesoderma. Para ser celoma, tem que ter uma cavidade obrigatória no mesoderma, tá certo? Então a gente não fala de celoma agora não. Quando chegar em Plateumintes, a gente comenta sobre isso. Fique ligado. Diblásticos e a simetria radial, tá certo? Quinidários são formados basicamente pelas águas-vivas, né? Pelos corais, pelas anêmonas do mar, tá bom? Pelos pólipos. E quando a gente fala dos quinidários, a gente, antigamente, de uma forma muito antiga, os livros de biologia, sei lá, de 8 anos atrás, por exemplo, eles traziam aquele nome selenterados, né? Algumas provas, se você pegar alguma questão antiga, ela vai falar o grupo dos selenterados. Selenterado, hoje em dia, é um grupo maior, né? Que possui o selenteron. Aí você fala, o que é o selêntero, Tiago? O selêntero, na verdade, é uma cavidade digestiva. Por quê? Porque na linhagem evolutiva desses animais, eles foram os primeiros animais a apresentarem cavidade digestiva. Porífero não tinha cavidade digestiva. O primeiro animal dentro da evolução zoológica a apresentar a cavidade digestiva, o selenteron, tá certo? São os quinidários. É por isso que chamava quinidário antigamente selenterado. Hoje em dia, selenterados é um grupo maior, tá certo? Que agrupa, que está em dois filhos da zoologia, os quinidários, que a gente vai estudar aqui, e os quitenóforos, que a gente só estuda lá na faculdade. Beleza? Tranquilo? Ambos são os primeiros animais a apresentarem, tá certo? Cavidade digestiva, a ideia do selenteron. Mas hoje ficou o nome de quinidários, por motivos que eu vou explicar no decorrer da aula, tá bom? Vamos olhar aqui pro quadro? Olha pra cá. Chega aí. Quinidários, tá certo? São animais cujo ciclo vital inclui uma fase de pólipo fixa, como as anêmonas do mar, por exemplo, e uma fase de medusa livre, como as águas-vivas, tá certo? As presas são capturadas com tentáculos urticantes. Esses tentáculos urticantes, né, são formados por células chamadas de quinidócitos, tá certo? Os quinidócitos deu o nome quinidário, mas eu vou chegar nele ainda, só foi para citar. Os animais são marinhos, com exceção de algumas espécies de água doce, como a hidra. Tu tá vendo aí agora duas imagens de dois quinidários que podem ser do mesmo animal e podem ser animais diferentes. Eu tenho a fase de pólipo e eu tenho a fase de medusa. É bom que se diga que o quinidário tem essas duas fases de vida. A fase polipoide, tá certo? A polipoide. E a fase medusoide, tá certo? A fase de pólipo é aquela fase fixa, séssil, que não se move, tá bom? E a fase de medusa é aquela que se move, tá certo? Geralmente, a reprodução que ocorre na fase de pólipo é uma reprodução assexuada. E geralmente, quase sempre, a reprodução que ocorre na fase de medusa, a fase medusoide, ela é sexuada. Liberação de espermatozoides, liberação de óvulos, tá bom? Beleza? Tranquilo? Então são os dois tipos morfológicos de quinidários que nós temos aí. A forma polipoide, a forma fixa, e a forma medusoide, que é a forma móvel desses animais. Tá bom? Tranquilo? Na paz? Vamos aqui à anatomia do corpo desse animal. Esse animal aqui, ele apresenta uma cavidade digestiva, que a gente chama de cavidade gastrovascular. Gastro, né? De estômago, de digestão.
tá certo? Ele tem uma boca, no entanto, o sistema digestório desse animal é um sistema digestório incompleto. Tiago, o que é um sistema digestório incompleto? Um sistema digestório incompleto é aquele sistema onde eu tenho um único orifício que funciona de boca e ânus. Ou seja, o alimento ele entra pela boca, ele vai ser parcialmente ou completamente digerido na cavidade digestiva, que é a cavidade gastrovascular aqui, tá certo? E os restícios, os resíduos desse alimento, eles saem pela própria boca do animal, tá bom? Então é um sistema digestório completamente incompleto. Deu para entender o jogo de palavras aqui, não foi? Eu tenho aqui, ele está mostrando para você a fase de pólipo e a fase de medusa. Aqui, nessa imagem de baixo, ele está te mostrando o quinidócito, né? Que é aquela célula que dá nome ao grupo quinidário. O que acontece no quinidócito aqui? Preste muita atenção nisso. O quinidócito é uma célulazinha que fica no corpo dos quinidários. Dentro do quinidócito, eu tenho uma estrutura de flagelo lá. Quando o indivíduo toca nesse quinidócito, dispara o flagelo. E esse flagelozinho a gente chama de nematocisto, tá certo? O nematocisto, ele fica mergulhado aqui dentro do quinidócito com a substância urticante, toca no animal e atordoa o animal, paralisa o animal momentaneamente, tá certo? Essa paralisação serve para que esse quinidário chegue lá e se alimente desse animal. Apesar da gente imaginar que essa ideia do quinidócito seja algo muito moderno, né, algo que vem atordoar o animal, esse animal, os quinidários, eles têm um sistema nervoso bem rudimentar, que é um sistema nervoso difuso. Ou seja, eles não têm nenhum centro de cefalização. Olha para mim aqui. Ele não tem nenhum centro de cefalização. Olha para cá. Ou seja, se esse animal ele não consegue, por exemplo, olhar para uma presa e correr atrás da presa para ser capturada, de forma alguma. Ele fica paradinho no canto dele e se a presa tocar nele, dispara o quinidócito, atordoa o animal e aí ele come esse animal, tá certo? Como ele não tem um centro cefalizador que dê a ideia de que tem que correr atrás da presa, que tem que fugir dos animais, ele tem um sistema nervoso bem rudimentar. É esse sistema nervoso difuso que a gente fala, né? Que ele se movimenta de uma forma local. Se você tocar num braço de uma hidra, que é um pólipo, por exemplo, vai mexer localmente aquela hidra, tá certo? Então não tem como fugir, não tem como correr atrás, não tem essa ideia de estímulos, tá? É o primeiro tipo de sistema nervoso que vai surgir nos quinidários, que é o sistema nervoso difuso, é uma rede de neurônios, tá bom? Olha pro quadro aqui de novo, olha pra cá. Beleza? Tu tá vendo aqui, ó, essa imagem, essa foto aí, são exemplos de hidras, de pólipos, tá certo? E aqui a gente está mostrando para você um tipo de tecido desse quinidário aí, tá bom? Tu tá vendo aí, ó, algumas células nervosas, que é essa rede nervosa difusa. Tu tá vendo a gastroderme, tá certo? Que reveste a cavidade gastrovascular. E tá vendo a epiderme que reveste o corpo do animal externamente. Aqui a gente fala de mesogleia. O que é uma mesogleia? É a parte interna do corpo do animal, que é o caso do quinidário aqui, tá bom? Beleza? Novamente mostrando a você aqui a ideia do nematocisto do quinidócito que dá nome ao grupo. Quando o quinidocílio é tocado, o opérculo se abre e manda o nematocisto. O nematocisto, ele toca no corpo do animal, atordoa o animal para que esse quinidário venha se alimentar. Então, quando você for queimado por uma caravela, por exemplo, não acha que a caravela está correndo atrás de você, não. Na verdade, você que chegou na área da caravela, tá certo? E sem querer a gente tocou lá, nos tentáculos da caravela. Geralmente os quinidários, geralmente os quinidócitos, essas células que tem um nematocisto, que queima, tá certo? Geralmente ficam nos tentáculos do corpo desse animal. Tanto os tentáculos da medusa como os tentáculos do pólipo. Reprodução aqui. Está mostrando para você uma reprodução sexuada. Uma reprodução aonde vai ocorrer liberação de espermatozoides, fecundou no corpo da fêmea, formou um embrião, esse embrião se destaca, cai no chão e vai formar um outro quinidário, tá? Isso aqui é a hidra, esse animal, tá certo? Uma forma bem simples de reprodução sexuada, tá bom? Rapaz? Bem, tá aí a hidra no seu processo de reprodução. Tu tá vendo a hidra aí e tu tá vendo aqui uma hidra pequena aderida ao corpo da hidra maior, da hidra mãe, não é isso? Beleza? Existe esse aspecto aqui, a reprodução sexuada aqui desses quinidários. Essa reprodução sexuada, ela é interessante por quê? Porque a reprodução que a gente viu agora há pouco, da hidra, é uma reprodução sexuada, mas esse animal aqui só tem a fase de pólipo nele. Eu tenho uma hidra que dá origem a uma hidra pequena através de um processo de reprodução sexuada bem semelhante ao nosso. Agora, esse aqui é diferente. Por quê? Porque o mesmo animal,
O mesmo quinidário, ele tem uma fase de medusa, que você está vendo aí, essa medusa grandona, bonita, e tu está vendo aqui a fase de pólipo. Então, o mesmo animal, ele apresenta uma fase na vida polipoide e uma fase na vida medusoide. Tá certo? Beleza? Como é que funciona isso? Funciona assim, ó. Eu tenho aqui esse pólipo, tá certo? Beleza? A partir desse pólipo vai ocorrer algumas fragmentações e vai liberar pequenas medusas, tá certo? A gente chama isso aqui de cifístoma, esse pólipo, e essas pequenas medusas, essa medusa jovem que sai do cifístoma, são chamadas de éfiras, tá? Eu não quero que você decore esses nomes agora não, porque a ideia do Enem não é essa. Mas entenda somente o aspecto de reprodução desse protozoário, desse quinidário. Tá bom? Então as éfiras vão cair na água, vão nadar, vão crescer, vão atingir a maturidade sexual, vai ocorrer a liberação de espermatozoides e de óvulos e vai ocorrer a formação do zigoto. Desse zigoto, desse embrião, vai sair uma larva ciliada chamada de plânula, tá certo? A plânula se fixa no substrato, esse substrato vai dar origem ao pólipo, que vai crescer no pólipo maduro, tá bom? Então vê, o pólipo maduro é aquele que vai ocorrer a reprodução assexuada aqui. A reprodução assexuada é essa aqui, onde tu tá vendo a fragmentação, tá certo, do pólipo. E a reprodução sexuada é essa que tá vendo aqui nas medusas, com a formação do embrião. A gente falou para você no início da aula que geralmente a fase medusoide é aquela fase onde tem reprodução sexuada e geralmente a fase polipoide é aquela onde tem a reprodução sexuada. E isso se esse animal apresentar a fase medusoide e a fase polipoide no mesmo ciclo de vida. Esse ciclo de vida, onde um animal, um único animal, tem essas duas formas, medusoide e polipoide, faz com que esse ciclo de vida seja chamado de metagênese ou alternância de gerações, tá bom? Metagênese ou alternância de gerações. Tu vai ver aqui a liberação das plânulas. Tá vendo um coral aí? E esses corais estão liberando as larvas. Ocorreu a reprodução sexuada neles. A liberação das plânulas aí, ó. Pronto, tá aí, ó. A larvazinha chamada plânula, que é liberada, tá certo? Vai cair no substrato e formar outros pólipos do tipo coral. Classificação desse animal. Os quinidários são classificados na classe Anthozoa, que é a classe que só existe em forma polipoide, é o caso das anêmonas do mar, como você está vendo aí, e dos corais, tá? Tá mostrando aí as anêmonas e os corais, tá certo? Só existem pólipos. Bem, tá aí outra anêmona do mar. Isso aí é um coral, tá certo? Muito comum, beleza? Isso aí é um outro, isso aqui não é coral. Esse aqui é um coral, isso aqui é anêmona do mar, tá certo? Várias anêmonas do mar, tá certo? Separadinhas, bonitinhas aí para você ver. Tranquilo? Isso daí é um coral bem famoso no litoral nordestino chamado baba de bode, tá certo? Beleza? Se você tocar nesse coral, ele libera uma substância viscosa que serve para hidratar o corpo desse coral aí, beleza? Bem, eu tenho outra classe chamada hidrozoa, que é aquela classe aonde eu tenho as hidras, né? A hidra, tu tá vendo aí, uma colônia de hidras, tá certo? Bem desenvolvida aí, várias hidras, uma estrutura única, tá certo? Apesar de serem hidras, serem pólipos, esse grupo também tem pequenas medusas, tá certo? Eu tenho agora a classe dos Scyphozoa e dos Cubozoa, tá? Os Scyphozoa são as grandes medusas que a gente vê, aquelas medusas de 2 metros de comprimento, é o Scyphozoa. O Cubozoa é uma medusa também, sendo que o corpo dela é em forma de cubo, a gente chama de Cubozoa, tá bom? E eu tenho aqui a reprodução desses animais, que é a mesma reprodução que a gente falou anteriormente, né? Ocorre aqui a fragmentação, que é a reprodução assexuada, liberou a medusa cresce, atinge a maturidade sexual, ocorre aqui, ó, a fecundação, ou seja, a reprodução sexuada ocorreu na forma de medusa, e eu tenho liberação da larva. A larva vai se fixar no chão e vai dar origem a um outro pólipo. Ou seja, o mesmo animal tendo fase medusoide, tendo fase polipoide, tá certo? Isso daí é característico dos quinidários e é característico daquele ciclo de vida chamada de alternância de gerações. Tá bom? Da paz? Bem, isso aqui é apenas mostrando também a ideia da reprodução deles. Ecologia dos quinidários, né?
É muito comum ter o aspecto da protocooperação, e aqui eu queria que você prestasse atenção, que é o caso da anêmona do mar com peixe-palhaço, né? O peixe-palhaço, ele não recebe, apesar dele receber o nematocisto no corpo dele, mas ele não consegue, por exemplo, a ser queimado ou atordoado por esse nematocisto, no caso da anêmona do mar, tá certo? Então isso aqui é uma protocooperação. Bem, protocooperação por quê, Tiago? A protocooperação funciona dessa seguinte forma. O peixe-palhaço, tá certo? Ele recebe proteção da anêmona do mar, abrigo, enquanto o peixe-palhaço, quando ele se aproxima daqui, ele traz outros peixes para a anêmona do mar. Isso faz com que ela se alimente, tá certo? Facilmente, então, a relação de protocooperação. Outra relação é a forma colonial da caravela. A caravela que a gente encontra na praia, que é muito comum no litoral nordestino, tá certo? Essa caravela, ela na verdade não é um animal, são 3 animais em um, é uma colônia flutuante. Eu tenho essa parte aí cheia de ar, chamada de pneumatóforo. Eu tenho essa parte daqui, que é a parte que faz a reprodução do animal, os gonozóides, e eu tenho esses tentáculos grandes que fazem o processo de captura do alimento, que são os gastrozoides. São 3 animais diferentes, fusionados em um, que é a caravela. É a única colônia flutuante que a gente conhece. Tá bom? Beleza? Na paz? Com isso, a gente fecha a ideia aqui dos quinidários com uma foto bonita aí de uma anêmona do mar. Tá certo, galera? De boa? Quinidários é isso, a gente se vê na próxima.